Pessoal, vamos aqui iniciar a nossa correção da atividade da página 54 até a página 56, que foi o novo assunto que vocês viram da última videoaula. Na questão 1 da página 54, nós temos uma tabelinha aqui para a gente preencher, né, de acordo com os arremessos e acertos desses arremessos de basquete. Então, a gente tem aqui o número de cestas, o valor, né, da pontuação e o ponto total. Ou seja, a gente vai multiplicar a quantidade de cestas pelo valor que essa cesta apresenta. Então, eu tenho aqui 0 vezes 2, eu tenho 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 2, 10. Então, a gente tem uma observação aqui a fazer referente a essa tabela. Esta é a sequência dos múltiplos de 2, né? E pode ser indicada por M2, assim como eu mostrei para vocês no vídeo. E ela é iniciada por 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Porque é uma sequência infinita. Então, essa tabela que vocês viram representa o início da sequência ali dos múltiplos de 2. E vocês vão preencher essa parte aqui no livro de vocês, ó. Essa partezinha aqui que está em laranja. Na segunda questão é bem parecida, porém, a gente tem uma pontuação diferente, né? O valor da pontuação aqui é 3. Então, a gente vai fazer o mesmo processo da primeira questão, só que agora multiplicando por 3. Então, a gente encontrou 0 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Desculpa, 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 aqui eu tenho 9. 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 3, 15. Então, aqui é outra observação também que a gente pode fazer, né? Que essa é a sequência dos múltiplos de 3, né? E pode ser indicada com M3, né? Iniciando por 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante, porque também é uma sequência infinita, que é só o início dessa sequência, tá bom? Lá no livro de vocês, vocês vão preencher a tabelinha de acordo com esse, que está em verde aqui, esses números. Então, podemos ver aqui na página 55, a questão 1, a gente tem a primeira pergunta. O número 120 é múltiplo de 4? Justifique sua resposta. Sim, porque se a gente fizer a divisão de 120 por 4, ela vai ser uma divisão exata e o resto vai ser zero, né? Dividindo aqui 120 por 4, eu tenho 30, que é um valor aqui exato, e não teve nada, né? Não teve resto, não sobrou nada nessa divisão. Portanto, 120 é sim uma divisão exata por 4, né? Múltiplo de 4. Página 55, ainda na questão 2. A gente tem algumas sequências aqui, a gente precisa escrever os 5 primeiros termos. Então, está faltando 2 termos aqui, ou um da sequência, né? Está faltando aí para a gente escrever os 5. Então, você tem que observar a sequência que tem aqui e o número que está dado de diferença de um para o outro. Se você observar aqui na primeira sequência, estamos contando de 10 em 10. Então, a gente tem 0, 10, 20 e os 5 números que vem depois, né? A sequência dos 5 termos é 30, 40, 50, 60 e 70. Na letra B, a gente está contando de 6 em 6. A gente tem 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48. Na letra C, a gente está contando de 9 em 9. Então, a gente tem 0, 9, 18 lá no livro, né? 27, aí a gente tem 36, 45, 54, 63 e 72. E aí vem uma pergunta, né? Qual número apareceu em todas as sequências de múltiplos e por quê? O zero. Porque o zero, né? Ele é múltiplo de todos os números naturais. Lá no início da sequência, se vocês observarem, todas elas inicia pelo zero. Na questão 3, a gente para vocês discutirem com um colega, né? De WhatsApp e tudo mais, para verificar se os números são divisores, se são múltiplos, se é divisível, a gente vai verificar isso aqui. A letra A, a opção é, o número 20 é divisor de 4? Não, porque o número 4 é quem divide 20, não 20 que divide 4. A letra B, o número 20 é divisível por 4? Sim, porque quando a gente dividir aqui, ó, 20 dividido por 4, eu vou obter como resultado 5 e vai deixar o resto zero. O C, eu tenho o número 8, é divisor de 56? Sim, quando eu dividir 56 por 8, eu vou ter igual a um resultado 7 aqui, deixando o resto zero.
A letra D, eu tenho o número 16.982 dividido por 2. Então, eu tenho aqui um resultado de 8.391, que também deixa resto zero. E, além disso, né, a gente tem um número par e ele, por isso, pode ser divisível por 2. Eu tenho na letra E, o número 4 é divisor de 20? Sim, a gente viu lá na letra B que a gente pode dividir 4 por 20, sim, e a gente vai obter aqui um resultado, né, um resto zero, que se a gente multiplicar também 4 vezes 5, a gente vai obter 20. E na letra F, a gente tem o número 56 é divisível por 8? Sim, porque quando a gente multiplicar aqui 8 vezes 7, a gente vai ter 56. 56 dividido por 8 é igual a 7, portanto, eles são múltiplos, né? Na letra G, a pergunta, o número 56 é múltiplo de 8? Sim, como a gente viu aqui, né? Se a gente multiplicar 8 vezes 7, a gente tem 56. E o H, o número 2, é divisível por 16.982? Não, a gente pode dizer que o 2 divide 16.982, mas o contrário não é possível. Quarta questão. A letra A, qual é o menor múltiplo do número 8? É o 0. A letra B, qual o menor múltiplo de qualquer número natural? Também é o 0. E na letra C, existe o maior múltiplo de um número natural não nulo? Justifique sua resposta. Não, não existe, porque não é possível determinar todos os números, os múltiplos de um número, porque os múltiplos são infinitos, né? Assim como a sequência dos números. Na quinta questão, era para a gente determinar os múltiplos de alguns números que a gente tem aqui. Como é que a gente vai determinar esses múltiplos? A gente pode fazer, né, a multiplicação ali de acordo com a tabuada. Ele está pedindo aqui os 7 primeiros múltiplos dos números. Então, os 7 primeiros múltiplos de 7 é 0, 7, 14, 21, 28, 35 e 42. Na letra B, os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Vocês podem acompanhar aqui do lado na tabela aqui, ó. Na letra C, os múltiplos de 12 é 0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72. Aqui também tem a tabuada para vocês acompanharem. Na letra D, eu tenho 0, 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Na página 56, a gente tem 3 questões, né, para finalizar. A primeira questão aqui é a gente determinar geometricamente, né, as regiões múltiplos de um número. Então, o objetivo dessa tarefa aqui é a gente mostrar, numa malha quadriculada, a representação geométrica dos divisores de um número. Vocês poderiam fazer na malha quadriculada a tarefa, ou poderia fazer também no caderno, não ia ter problema. Na letra A, a gente precisa mostrar aqui os múltiplos de 18, né, com esses quadradinhos aqui, e trabalhar com esses múltiplos, as opções deles. Então, a gente tem aqui, ó, a gente pode fazer 18 vezes 1 aqui, a gente tem, né, 18 quadradinhos. Aqui a gente tem 9 vezes 2, aqui, que a gente também consegue, né, fazer esses quadradinhos. Aqui, 9 vezes 2. E nesse lado aqui a gente tem 6 vezes 3 também, que a gente tem 18 quadradinhos. Então, essa aqui é a representação geométrica dos múltiplos de 18. Na letra B, a gente tem o número 24, a mesma coisa. Aqui a gente tem 24 vezes 1. Nessa coluna de baixo, a gente tem 12 vezes 2, que também dá 24. Aqui a gente tem 8 vezes 3. E aqui a gente tem 6 vezes 4, que também dá 24. Se vocês observarem aqui, contarem os quadradinhos na representação geométrica. Na letra C, a gente tem 11, né? O número 11 ele tem apenas 2 divisores. O 1 e o próprio 11. Então, a multiplicação dele aqui vai ser 11 vezes 1. Se você contar aqui, é uma linha com 11 quadrados. Questão 2. Quantos e quais são os divisores do número 10? Então, a gente tem... Quais são os divisores de 10 aqui que a gente pode observar? A gente tem 1, né? Que 1 divide todos os números. O 2, o 5 e o 10. Porque através desses 4 números aqui, a gente pode fazer a divisão do 10, obter um resultado exato e deixar um resto zero. Então, são esses números aqui divisores de 10, né? E coloquei uma observação aqui embaixo.
O divisor de um número, né, é qualquer número que divida outro e a gente tenha um resultado exato, né, ou seja, não seja um número com vírgula, nem quebrado, nem nada, e não deixe resto, não sobre. Ou seja, o resto tem que ser zero. Sempre tem que lembrar disso para quando a gente vai trabalhando com divisores de um número. E a última questão da página 56 é a questão 3, né? Que eu tenho aqui. Paula fez 40 bombons e ela quer dividir aqui para entregar esses bombons numa festa. Então, na letra A, a gente tem quais são as possibilidades que ela terá para embalar esses bombons. Então, a gente tem várias possibilidades aqui. A gente tem uma embalagem, pode ser uma embalagem com 40, duas com 20 bombons, 4 com 10, 5 com 8, 8 embalagens com 5, 10 embalagens com 4, 20 embalagens com 2 e 40 embalagens cada uma com um bombom. Ou seja, essas representações aqui são as representações dos números que são múltiplos de 40. Quando a gente fizer a divisão, né, a gente vai encontrar ali um resto zero e vai comprovar que esses números de fato são múltiplos de 40. Na letra B, o que aconteceria se Paula utilizasse embalagens com 6 bombons em cada? Ou seja, a gente primeiro tem que dividir a quantidade total de bombom pela opção da embalagem. Ou seja, a gente tem 40 bombons aqui dividido por 6. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra 6, né? Porque é o número mais próximo que a gente vai multiplicar aqui por 6 para chegar em 40. E vai ficar com o resto 4. Ou seja, essa não é uma divisão exata. Isso comprova que o número 6 ele não é um múltiplo de 40, porque ele não dá um resultado exato e ele deixa um resto 4. Então, qual seria a opção dela montar os bombons se fossem 6 caixas? Ela iria, né, ou deixar 4 bombons sem embalar, ou fazer 6 caixas, né, com 6 bombons cada uma, e uma embalagem apenas com 4 bombons. São as opções que ela poderia fazer com essa divisão de 6 caixas de bombons. Aqui é a referência, né, do módulo de vocês que eu utilizei para fazer o vídeo e onde está a atividade e o conteúdo que a gente viu aqui de múltiplos e divisibilidade do número, certo? Ficamos por aqui.